Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje vamos continuar então aí o assunto dos movimentos, né? Semana passada falamos sobre dadaísmo e hoje encerrando aí o nosso ciclo de 2020, né? Nosso ano aí, vamos falar sobre surrealismo, que é uma arte, né? Um movimento que fala sobre sonhos, né? Sobre o inconsciente e ele já vem, né? Trazendo aí um pouco do dadaísmo, tá? Para o seu movimento, tá bom? Então vamos finalizar aí o ano com esse movimento dos sonhos, da fantasia, tá bom? Que também tem tudo a ver aí, né, com essa época de final de ano, né, de desejos, de sonhos, né, de objetivos, tá bom? Então vou falar um pouquinho sobre o movimento. Preparei aí uma mensagem para vocês, né, no final da aula sobre aí o final do ano, tá? Sobre essa época de Natal, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela. Vou colocar em tela toda e a gente já começa então a ver sobre o surrealismo. O nome, né, já diz tudo, ele é algo surreal, é algo que não existe. É muito difícil, né, disso acontecer. Então é algo realmente que você fala, nossa, realmente isso não existe, é muito surreal isso, não tem como existir, não tem essa possibilidade. Então por isso que tem muito a ver também com os sonhos, tá? Então um peixe com corpo de mulher e um relógio derretendo, sim, estamos falando de algo acima da nossa realidade. Surreal. Daí vem o termo surrealismo, movimento cultural que surgiu nos anos 20 em Paris. Então, o que é surrealismo? É uma combinação do abstrato, do irreal e do inconsciente. Então, todo mundo sonha, né? Mas nem todo mundo lembra do que sonha. Então, vamos pensar naqueles sonhos que a gente lembra. Os nossos sonhos, né, são coisas assim muito misturadas, né? Começa de um jeito, termina de outro, e no meio é outro, e vai misturando um sonho no outro, é aquela coisa confusa, e isso é o termo surrealismo, né? É algo totalmente confuso, tem muitos temas ali ao mesmo tempo, no mesmo local, totalmente diferente. Então, todas as imagens vocês vão ver imagens totalmente confusas, né? Por exemplo, um peixe andando na rua com uma bolsa de uma mulher. É algo assim totalmente surreal, algo que realmente não existe. Quem criou esse movimento? Seu principal líder foi o poeta e crítico André Breton. Ele também criou um manifesto surreal, tá? Lembra lá no dadaísmo que tinha um manifesto dadaísta? No surrealismo também vai ter. Com o apoio de seus representantes mais famosos, Antônio Arauti no teatro, Luiz Buñuel no cinema, Max Ernst, René Magritte e Salvador Dalí nas artes plásticas. Qual é o objetivo, então, desse movimento? Então, o surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Um dos seus objetivos foi produzir uma arte que, segundo o movimento, estava sendo destruída pelo racionalismo. Eles não acreditavam que a arte em si tinha que ser algo bem racional, seguir aqueles padrões certinhos, né? Aquelas regras. Não, eles acreditavam que a arte ela tinha que expressar os sentimentos, independente de como fosse. Então, por isso que eles queriam, né, apenas o inconsciente falando. Então, por exemplo, os artistas, quando iam produzir uma arte realista, eles não paravam, analisavam o suporte, o material, como ia fazer, não. Pega um suporte, pega qualquer material e vai fazendo o que o seu inconsciente está aí mandando. Nem pensa, vai fazendo, é tipo isso, tá? Então, por isso que tem artes mais abstratas, tem artes mais figurativas. Entre muitas de suas metodologias estão a colagem e a escrita automática. Segundo os surrealistas, a arte deve se libertar das exigências da lógica e da razão e ir além da consciência cotidiana. Então, é tudo a ver que não tem, né? Quer dizer, é tudo que não tem a ver com o nosso cotidiano, né? É algo totalmente surreal, algo totalmente confuso, que não entra na nossa realidade, tá? Então, dali, rosto de Mãe West, podendo ser utilizado como apartamento surrealista, 1934 a 1935. Coisas surreais. Olha aí o que o Salvador Dali escreveu. Eu tento criar coisas fantásticas, coisas mágicas, coisas como num sonho. O mundo precisa de mais fantasia. Eles acreditavam que você criar coisas
mais surreais, mais fantasiosas, né? Mais criativas, mais confusas, utilizando mais a parte dos sonhos, era o que o mundo estava precisando naquele momento, né? De uma alegria a mais, de uma curiosidade a mais, né? Porque essas obras despertam essa curiosidade, né? Esse olhar diferente através da arte, tá? Então, ó, olha o contexto histórico. Então, aconteceu no fim da Primeira Guerra Mundial. Então, a Europa vive um período de instabilidade política, social e ideológica. Então, a Revolução Russa levou a classe operária pela primeira vez ao poder, fazendo com que o mundo capitalista se sentisse ameaçado. Então, os valores tradicionais passaram a ser mais intensamente questionados, o que no meio artístico levou à busca de novas formas de analisar e representar a realidade. Então, manifestações artísticas surgem como novas alternativas dentro de um mundo angustiado com a guerra e que foi de muitas batalhas e mortes. Olha que interessante, né? No mundo estava vivendo aí a guerra e os artistas estavam tentando buscar, né, novas formas de analisar e representar a realidade, né, no meio artístico aí, com essas manifestações artísticas, né, que surgem como uma nova alternativa, né, dentro desse mundo angustiado aí da guerra, tá? Então, olha aí, olha essa frase do surrealista. O pintor não é alguém inspirado, mas sim alguém capaz de inspirar outros. Então, os pintores, eles não se inspiram para criar suas obras, eles simplesmente, né, fazem com o coração, ali com o seu instinto. Mas suas obras, né, são capazes de inspirar outras pessoas. E isso é muito verdade, né? Somente os artistas que estão começando, né? As pessoas que estão ali querendo admirar, elas se inspiram nessas obras que já estão prontas, tá? Então, olha aí, num ambiente totalmente fragilizado, então parece o surrealismo, desestabilizador e destruturador de toda a ideia de cultura existente até então. Então, propõe a junção de imagens bizarras, com o intuito de escandalizar e chocar a sociedade, a deformação intencional da realidade. Então, olha aí, nesse mundo, né, que está totalmente fragilizado por causa da guerra, então propõe essa junção, né, dessas imagens bizarras com o intuito de escandalizar, né, e chocar a sociedade, né, para que a sociedade fique ali atenta a esse mundo da arte, esqueça aí o mundo fragilizado que estão vivendo através da guerra, tá? Então, o surrealismo então foi um movimento artístico fundado na França pelo poeta André Breton na década de 1920. Então, propunha o automatismo puramente físico, através do qual se pretendia expressar verbalmente, por escrito ou de outra forma, a verdadeira função do pensamento. Então, o termo surrealismo foi gerado na obra de Apollinaire e significa uma arte que ultrapassa as aparências, desobrigada da fidelidade para o real, para com o real, ou simplesmente um termo que representasse além do real. Olha aí que interessante. Então, realmente, né, tem tudo a ver com essa parte, né, de sonhos, de fantasias, do inconsciente, né? Ele não entra aí na realidade. Olha aí um pouco do Manifesto Surrealista, que foi escrito por André Breton. Restauração dos sentimentos humanos e do instinto como ponto de partida para uma nova linguagem artística. Livre associação e análise dos sonhos. Então, ambos métodos da psicanálise freudiana, procedimentos básicos do surrealismo, automatismo, qualquer forma de expressão onde a mente não exerce qualquer tipo de controle, então por meio de formas abstratas ou figurativas. Então, o surrealismo é uma pintura metafísica de Chirico, é isso que está aí. Então, as características: amor ao protesto, valorização do improviso, isso já dá para entender, né, nas obras, espontaneidade no manejo da linguagem. Então, os surrealistas exploraram a relação da linguagem da arte com o inconsciente, os sonhos, o sobrenatural, a loucura e os estados alucinatórios. É como que se eles representassem, né, essas fases aí
do ser humano, né? Quando ele está alucinado, quando ele está sonhando, né? Quando ele está numa crise de loucura, né? E eles representam através dessas obras, tá? Então, tudo que fosse o reverso da lógica e fora do controle da consciência estava representado ali no surrealismo, tá? Então, eles não queriam representar nada da realidade, tá? Eles não queriam que as obras fossem algo normal, que todos conhecem, que todos vivem no cotidiano, e sim algo totalmente sem pé nem cabeça, totalmente confuso. Lá no dadaísmo já tinha um pouco disso, né? Agora, então, ficou mais claro ainda, né? Realmente eles querem mostrar, né, uma alucinação, né? Um inconsciente aí trabalhando, né, com a função reversa, mudando tudo de lugar, tá? Então, o emprego passional e irracional das imagens em busca de representar um mundo em que a realidade e a força inconsciente da imaginação se misturem, tá? Então, tem essa mistura aí dos dois, né? Um pouco da realidade, um pouco real, mas um pouquinho só desse real, né? E mais o inconsciente. Então, o inconsciente toma conta aí da realidade, tá? Então, olha aí, quais os ideais do surrealismo? Então, a criatividade deveria alimentar-se aos níveis mais profundos do inconsciente, então, dos sonhos e alucinações, e ao mesmo tempo excluir o pensamento racional. Era preciso banir a razão, o gosto e a vontade, consciente do processo criativo. Então, eles não queriam, né, que as pessoas pensassem, né, raciocinassem antes de criar as obras, e sim deixassem o instinto falar, né? Deixasse o instinto aí agir para criar essas obras aí totalmente confusas, né? Usando sonhos e alucinações. Então, nas artes plásticas, foi através da pintura que as ideias do surrealismo foram melhor expressas. Então, através da tela e das tintas, os artistas plásticos colocaram as suas emoções, o seu inconsciente e representavam um mundo concreto. Então, dentro de todas as manifestações, as artes plásticas foi a que mais chamou a atenção, né? E aí, focando aí na pintura, tá bom? Olha aí, alguns artistas principais do movimento surrealista. Salvador Dalí, que é o mais conhecido de todos, né? Max Ernst, René Magritte, André Masson, Juan Miró e Jean Harp. Esses são só alguns, tá? E vocês perceberam que todas as páginas dos slides têm uma imagem surrealista, né? Já para vocês assimilarem aí, tá? Então vamos lá para o primeiro, Salvador Dalí. Então nasceu em 1904 na cidade de Figueres, na Catalunha. Tinha personalidade extravagante e excêntrica. Se considerava único e insuperável. Entrou para o movimento surrealista em 1929. Por motivos políticos, foi expulso deste movimento em 1939. Sua esposa e musa, Galã Eulard, obrigava-o a tomar remédio para aumentar sua criatividade. Vamos ver algumas obras de Salvador Dalí? Olha aí, a cadeira Salvador Dalí. Olha como, né, as obras são totalmente confusas. E elas são misturadas, né? Abstrato ou figurativo. Olha aí, persistência da memória. Todas as obras têm um significado, né? O ideal é a gente realmente conhecer a obra, entender o significado dela para olhar de uma outra maneira, tá? Olha aí, mais uma obra. Olha essa, o Enigma Sem Fim, Os Dois Balões. Ó, aqui é tanta figura, né, que você fica até confuso o que você olha. Por isso que já tá falando, o Enigma Sem Fim. Olha mais um, o Enigma do Desejo, Minha Mãe, Minha Mãe, Minha Mãe. O Sono, de 1937. E aí vem Juan Miró. Juan Miró é um dos mais conhecidos também, né? Quando se fala aí um pouquinho em abstrato também, tá? Então, nasceu em Barcelona no ano de 1893.
Estudou na Escola de Belas Artes de Barcelona e na Academia de Gale. Destacou-se pela ruptura completa com os valores da arte tradicional e a liberdade suprema de criação. No final de sua vida, reduziu seus elementos a pontos, linhas e poucos símbolos e passou a usar quase que somente o branco e o preto em suas obras. Morreu em 1983. Vamos ver algumas obras de Juan Miró. Olha aí como as obras dele são mais confusas ainda, né? O Salvador Dalí ainda usava bastante figurativo, dava para você entender algumas coisas. O Juan Miró, ele já usa mais o abstrato, então fica mais confuso ainda, tá? Então, Retrato de Senhora Mills, em 1750. Miró fez isso em 1929. Aquarela, Juan Miró, Gal, Arte Moderna, Veneza. Interior holandês, Juan Miró, Museu da Arte Moderna, em Nova York. Isso é os locais que estão essas obras, tá? Olha como é bem confuso, você não consegue nem entender, né, muito. Cão Latino para a Lua, de Juan Miró, tá no Museu da Arte na Filadélfia. La Poétesse, de Juan Miró, Galpierre Matisse, em Nova York. Figuras Invertidas, de Juan Miró, tá em Kunstmuseum, na Basileia. Carnaval de Alerquim está na Galeria Albrecht, Knox. E olha aí, o Juan Miró não só é pintor, mas também escultor. Ele criou o Pássaro Lunar, que foi uma escultura em bronze de 1946 a 1949. Está localizada no pátio do Museu Nacional Centro de Arte na Reina Sofia de Madrid, tá? Na Espanha. E ele criou também A Mulher e o Pássaro, que é uma escultura de cerâmica em 1983, localizada em Barcelona, na Espanha. Outro artista também muito importante do surrealismo é o René Magritte. Magritte nasceu em Lesseps, Bélgica, no dia 21 de novembro de 1898. Praticava o surrealismo realista ou realismo mágico. Mudou-se para Paris em 1927, onde começou a se envolver nas atividades de grupo surrealista, pintor de imagens insólitas, as quais deu tratamento rigorosamente realistas, realizou-se de processos ilusionistas. Morreu em 1967 de câncer. Olha aí, o Terapeuta, de Song of Man, de 1926. As obras de Magritte têm, algumas características bem próprias, tá? Como, por exemplo, O Homem do Chapéu, que tem várias obras dele. E também tem um pássaro, que ele sempre fazia suas obras, tá? Os Amantes de 1928. E olha que interessante esse. Ele está visualizando um ovo, mas está desenhando um pássaro, né? Não tem muita lógica aí nessa obra. Olha aí, mais uma obra de pássaro. Olha aí o homem. A Porta para a Liberdade, Le Chef d'Oeuvre, Le Modèle Rouge. Olha aí. E aí, já que estamos falando, né, sobre surrealismo, eu preparei uma atividade aí para vocês confeccionarem, já inspiradas nessa parte surreal, mas mudando um pouquinho aí nosso pensamento, tá? Estamos aí no final do ano, né? Já quase em 2021. Então, essa atividade consiste no quê? Janela dos sonhos. É uma atividade no qual vocês vão pensar aí o que vocês querem para 2021. Lembrando que vocês estão no terceiro ano, que vão se formar,
né? Então, vocês têm que pensar, o que vocês querem para o ano que vem? Ou estar formado, o que eu quero fazer da minha vida? Qual o trabalho que eu quero, né, seguir? Qual a carreira, qual a faculdade? Então, você vai pensar no seu sonho e você vai ilustrar esse seu sonho em uma folha, tá? Por que ilustrar e não escrever? Porque o ilustrar, você consegue visualizar e automaticamente o seu cérebro já entende que aquele sonho já está quase materializado, tá? Então, é uma forma de você acreditar melhor nos seus sonhos, ilustrando do que escrevendo. Até porque uma imagem fala mais que mil palavras, né? Normalmente, quando a gente tem um texto e tem uma imagem, primeiro a gente vai bater o olho na imagem para depois ler o que está escrito. Então, desenho, que é uma forma de você conseguir se conectar melhor com o seu sonho, tá? E conseguir acreditar mais nele, tá bom? Pensando no surrealismo, tem outra atividade que eu vou passar para vocês agora, que se chama assim, ditado surrealista, tá? Então, tudo que eu falar, vocês vão desenhar, tá? Eu vou contar uma história e vocês vão desenhar essa história. E aí vocês vão ver que a história tem tudo a ver com, né, o movimento, que se chama surrealismo, tá? Então, vamos lá. A historinha é assim. Em uma nave espacial, desce um ET. Esse ET é meio esquisito. Olha aí, de uma nave espacial, desce um ET. Esse ET é meio esquisito. Sua cabeça é um triângulo, é um relógio. Sua cabeça é um relógio. Seus olhos são duas lâmpadas. Sua boca é uma figura geométrica. Seu pescoço é um chinelo. Sua barriga é uma pizza. Seus braços, em seu braço esquerdo, está localizado algo que você encontra na feira. Em seu braço direito está localizado algo que você encontra na sua geladeira. Uma de suas pernas é uma espada. E a outra é algo que está derretendo. Ó, então, eu vou falar novamente para vocês, né, repassarem aí o desenho. Em uma nave espacial, desce um ET. Esse ET é meio esquisito. Sua cabeça é um relógio. Seus olhos são duas lâmpadas. Sua boca é uma figura geométrica. Seu pescoço é um chinelo. E sua barriga, uma pizza. Em um de seus braços está localizado algo que você encontra na feira. O outro, né, é feito de algo que você encontra na sua geladeira. Uma de suas pernas é uma espada e a outra é algo que está derretendo. E aí, conseguiram fazer? Vamos para outro? Vamos lá. Em uma ilha deserta é encontrado uma árvore humanoide. Essa árvore tem a cabeça um triângulo. Em cima da cabeça tem uma poda de árvore aí, né? O topo da árvore, com vários galhos, né? E aí, em cima desses galhos, tem algumas frutas, né? Muitas frutas. O tronco saem 6 galhos. Desses galhos, na ponta de cada um, tem um olho. Na cabeça, onde tem o triângulo, ela tem
um olho aqui no meio. E mais 2 em cima. Suas raízes estão dentro de um aquário. E ela não tem boca nem nariz. E aí, conseguiram fazer? Então, ó, contei 2 historinhas aí, hein? De ditado surrealista. Vocês vão ver que são imagens totalmente surreais. Algo que não existe, tá bom? Então, agora, depois que vocês confeccionaram esses ditados, que eu já passei aí sobre a janela dos sonhos, que vocês têm que sonhar um pouquinho com a vida de vocês, né? Vocês têm que tirar esse tempinho aí para pensar, né, em vocês primeiro, porque quando a gente pensa, né, em nós, conseguimos também demonstrar carinho, amor e atenção para outras pessoas. Se a gente não se valoriza, se a gente não se ama, a gente não consegue agir assim com outras pessoas. Então, primeiro você tem que se amar, você tem que se respeitar, tem que se valorizar para depois valorizar o próximo. Então, por isso que essa atividade é muito importante, para você parar esse tempinho para pensar em vocês. Outras 2 atividades que é super interessante para vocês fazerem aí para melhorar a autoestima, né, para se valorizarem melhor, é uma atividade do espelho, no qual vocês vão começar a falar com vocês mesmos na frente do espelho. No começo vai ser muito difícil, vai ser estranho, você vai falar, nossa, eu tô ficando doida, falando sozinha, mas não, você tá jogando, né, esse sentimento aí para fora. Por quê? Tem muitas pessoas, né, que têm dificuldade em verbalizar o que sente com outra pessoa. Então, se você está falando com você mesmo no espelho, é uma forma de você se soltar, conseguir extrair esse sentimento para fora e também se valorizar, porque conforme nós nos olhamos, né, no espelho mais vezes, conseguimos enxergar melhor as nossas qualidades, né? Conseguimos nos enxergar de uma forma mais positiva, porque no começo é muito estranho, depois a gente vai se acostumando e vai enxergando as nossas qualidades, vai melhorando aí, vendo o que precisa melhorar, né? Tanto na parte física quanto na parte emocional, tá? Isso a gente está trabalhando mais emocional do que o físico, tá? O físico é só uma consequência. Se você está bem emocionalmente, o físico vai transparecer também, né, positivamente, tá? Então, você tem que sempre pensar, né, nessa parte positiva, sempre pensar em se valorizar e se amar primeiro, tá? Por isso, eu preparei aí uma mensagem, tá? Que eu acho bem interessante para vocês refletirem um pouquinho sobre essa parte de você acreditar mais, de você se valorizar mais, né? De você se amar mais. E aí, consequentemente, né, ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Porque lembrando que temos 2 lados. Temos o lado da sombra e o lado da luz, né? E aí o nosso lado da sombra sempre tem as partes negativas, né? O que todo mundo imagina, que o lado sombrio é o lado negativo. Mas não temos que pensar assim. O lado das sombras, que é a nossa tristeza, nossos medos, nossos borrões, nossas falhas, é apenas um lado que nos dá o gatilho para levar para o nosso lado iluminado, que é o nosso lado da felicidade, nosso lado do bem-estar, tá? Então, pensa que esse lado não é um lado que tem que sobressair na sua vida, porque realmente é isso que acontece, tem muitas pessoas que não conseguem sair desse lado sombrio, mas você tem que pensar que esse lado aí das sombras, né, ele vai te transformar em algo melhor. Tem que pensar que o lado positivo, né, nosso lado iluminado, é algo melhor para nossa vida, né? É um lado mais feliz. Então, pensa que esse lado sombrio é apenas o gatilho que te dá força, né, de vontade e mais ânimo para chegar e transformar toda essa negatividade em algo positivo e te levar aí no seu lado mais luz, tá bom? Então é isso que você tem que pensar. Temos 2 lados, mas um lado é apenas o gatilho para chegar no meu lado
positivo, na minha iluminação, na minha autoestima, no meu autocontrole, no meu autoconhecimento, na minha felicidade, tá bom? Então, pensa aí que é só um impulso para você subir na vida, tá? Todos nós passamos por várias zonas na nossa vida. Então, por exemplo, quando estávamos antes aí da pandemia, estávamos na zona do conforto. Por quê? Todo mundo estava tranquilo, sabendo o que ia acontecer, todo mundo feliz, com a liberdade, tal. Quando veio a pandemia, chegou essa zona do medo, né? No qual todo mundo ficou com medo, o que ia acontecer, o que era isso, ninguém sabia nada, tal. Começou a mudar aí as aulas, saiu da presencial, foi para remota. Os professores também ficaram angustiados, porque muitos professores só davam aula na presencial, não sabiam nem como mexer na plataforma. Enfim, foi uma loucura, mas conseguimos, com nossa força de vontade, superar aí essa barreira do medo. E essa barreira do medo, ela vem em todos os aspectos da nossa vida. Sempre quando tem um obstáculo, um desafio, vem essa zona do medo. Mas aí você tem que ter força de vontade, coragem de enfrentar, né, e superar seus obstáculos. E você conseguindo fazer isso, né, acreditando aí no seu potencial, você consegue chegar na zona da aprendizagem, que é onde tem as novas descobertas, né, onde você aprende tudo novo, né, o conhecimento aí, né, adquirido. Muitas pessoas têm medo desse novo, por isso que ficam nessa barreira. Mas se você não consegue enfrentar a barreira do medo, você nunca vai conseguir chegar no seu crescimento, na sua evolução, na sua superação, tá? Então, depois passamos zona do conforto, zona do medo, chegamos na zona da aprendizagem, é onde vem a nosso crescimento, nossa evolução, tá? Então, olha isso, passamos por todo esse período aí de aprendizado, de adaptação e chegamos aí na nossa zona do crescimento. Hoje em dia, podemos dizer que todos estão adaptados com essa vida virtual. Por mais que seja muito diferente, né, da nossa aula presencial, mas nos adaptamos, conseguimos levar aí um ano, chegamos no final de um ciclo, né, e conseguimos vencer, querendo ou não, deu tudo certo, né, não é mesmo? E para o ano que vem, se Deus quiser, né, vai tudo melhorar, vai tudo ficar mais tranquilo, tudo mais fácil, porque já nos adaptamos esse ano, já sabemos como que é lidar com esse novo, né? Então, ano que vem não vai ser mais um novo, vai ser uma continuação do que começou esse ano, né? Esperamos sim que a vacina chegue, todos consigam tomar a vacina e volte tudo ao normal. Mas caso não volte o ano que vem, estaremos já mais tranquilos, pois já enfrentamos essa barreira do medo e já chegamos no conhecimento, tá? E aí já chegamos no nosso crescimento, tanto profissional como pessoal, tá? Porque o pessoal também, esse ano, foi um crescimento muito elevado, porque vocês tiveram contato mais com os familiares, tiveram contato mais até com vocês mesmos, porque vocês ficaram mais sozinhos, então conseguiram pensar um pouquinho mais em vocês. Eu tenho certeza que para muitos mudou os sentimentos, mudou o pensamento, tá? Outra atividade que eu esqueci de falar para vocês sobre essa parte de sentimento, tem algo negativo, tem algo que te consome, que te tira o estresse, que você não consegue, né, ficar feliz com isso, te deixa triste. Escreve tudo no papel. Escreve. Depois que escreveu, rasga e joga no lixo. O cérebro vai entender que você está jogando esse sentimento negativo no lixo. É uma atividade super bacana que dá para fazer e fica bem legal, tá? Então, pensando nisso, eu coloquei aí uma mensagem para vocês refletirem um pouquinho a mais sobre tudo que eu falei agora, tá? Eu sei que eu falei bastante, mas é algo que vocês precisam ouvir para ver se conseguem pensar de uma forma diferente, mais positiva, tá? E que o ano, né, de 2021 para vocês seja um ano mais tranquilo, que vocês consigam, né, viver de uma forma melhor, pensar de uma forma mais positiva e crescer, né, na vida aí agora com um novo ciclo, uma nova descoberta, né, uma nova fase de vida de vocês. Espero que todos consigam, né, conquistar seus objetivos, né, passar aí os desafios, né, de vocês. Vocês vão ter uma vida aí excelente o ano que vem, se Deus quiser.
tá? E consigam entrar aí na faculdade que tanto almejam, tá? Então, vou ler aí o textinho para vocês, espero que gostem. Então, olha lá. Acredite. Acredite nos seus sonhos, eles te levarão ao lugar certo. Acredite na sua dedicação, repleta de todas as boas intenções. Acredite na sua segurança, ela vai sempre te segurar. Acredite na esperança, ela lhe apontará o caminho. Acredite na fé, ela te guiará até um bom ninho. Acredite no otimismo, ele te mostrará um belo horizonte. Acredite no romantismo, abra a fonte do seu coração. Acredite nos verdadeiros amigos, eles te darão um aconchego. Confie na luz do seu olhar, né? Confie em você. Acredite na sua vontade para brilhar. Confie na sua força para avançar. Acredite no seu sucesso, o foco do seu melhor almejar. Acredite no bom sentimento que despertar. Acredite no amor e no seu amor. Eu acredito, você é mais. Eu acredito em vocês, acredito no potencial de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir conquistar tudo de melhor na vida de vocês, né? Basta ter essa força de vontade, essa coragem para enfrentar os desafios, os obstáculos que aparecem em sua vida, que vocês vão longe. Isso eu tenho certeza. Então, por isso, eu deixei aí uma mensagem de Natal para vocês, tá? O milagre natalino está no desejo de cada um de ser feliz. Milagres existem sim, principalmente com tanta bênção de Deus, muitas glórias, conquistas e emoções podem ser realizadas, pois o Natal está chegando. Faça seus desejos, acredite em todos eles, pois estão presentes a se concretizarem nessa noite especial. Um Natal de possibilidades. Toda possibilidade de felicidade está em nossas mãos. Basta ter coragem e determinação para transformar momentos difíceis em grandes desafios, buscando na solidariedade um passo para dias melhores. Neste Natal, que o grande potencial da humanidade revele-se em cada um de nós, para vivenciarmos o verdadeiro espírito de Natal e que este nos guie durante o ano novo que está para iniciar. Então, gente, que vocês possam curtir muito essas férias, mas que também descansem bastante, porque o ano que vem, se Deus quiser, vocês vão passar em uma faculdade, vão conseguir o emprego que querem e vão conseguir ter uma vida muito cheia de trabalho, né, de conquistas. Então, descansem, mas pensem sempre no futuro de vocês. Nunca parem de acreditar na vida de vocês, nos seus sonhos, porque se vocês acreditam e realmente almejam isso, vocês vão conquistar, tá bom? Então, desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e espero que tenham gostado muito das aulas de artes, tá? E que o ano que vem, né, se Deus quiser, vocês consigam realizar todos os seus objetivos. Um grande beijo. Tchau, tchau. Feliz Natal.